Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem está alegre com a mão levantada, vamos dizer: estou alegre, porque Jesus está. Põe a mão no seu coração aí. Está aqui, amém? Vamos dizer: aonde Jesus está? A tristeza e a alegria vem, irmãos. Com Jesus, nós alegramos a todo momento, a todo instante. Porque Ele é aquele que deu a vida para nos resgatar. Deus no início que iniciou este culto, eu estou aqui prestando atenção nos louvores, e a mensagem contada é aquela redenção que Cristo deu. Todos os hinos que foram cantados e louvados aqui nessa noite, e nele recebo a vitória, nele eu recebo a salvação, nele eu recebo a vida eterna. A Ele é o louvor, a Ele a glória, a Ele a honra. Então observe que Deus, quando Ele nos chama para realizar a obra dEle, Ele nos capacita para realizar essa obra. Porque eu não vejo aqui no nosso meio, nenhum de nós que estamos aqui somos capacitados por nós mesmos. Mas Ele nos chama e nos capacita para realizar essa obra. Não, sem perda de tempo, eu não vou passar. Eu falei para o pastor Jacinto que você se preocupa com o horário. Não, eu quero dizer para os irmãos que amanhã eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, né, irmão? Amanhã. Mas eu falei para ele: se eu ficar aqui até as 5 horas da manhã, dá tempo de eu levar minha família em casa e voltar para o serviço. Então, uma coisa que não me preocupa é com o horário, tá, irmão? Não esquenta a cabeça, não. Vamos aqui até meia-noite, 5 horas da manhã, vigília, a igreja está toda alegre, animada, todo mundo despertado aí, não tem nem com sono, todo mundo dormiu hoje dia, né? Amém? Então vamos sem perda de tempo, irmãos. Abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 15. Estava com a mensagem em mente, mas aí as criancinhas vieram aqui louvar das ovelhas que estava perdida. O bom pastor que foi atrás da ovelha. E aí eu falei assim: meu Deus, que mensagem gloriosa para os nossos corações, né? Eram 100 ovelhas, né? E eu sou uma daquela que ficou perdida lá. E Jesus foi atrás de mim para me resgatar. Onde está aquela ovelha que estava perdida aí, que Jesus foi atrás para resgatar? Levanta o seu nome, fala assim. Então nós somos, não vou dizer eu não, nós somos a ovelha que estava perdida e estamos hoje na casa do Pai. Vamos ver aí, João 15. João não, né? João 15 é a videira verdadeira, né, irmão? Vamos lá. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores, come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite viemos levar-te a esta oração, este clamor, e também já aproveitamos essa oportunidade intercedemos pela vida do nosso pastor presidente, o meu ungido bispo Emílio, meu Deus, onde ele se encontra nessa noite. O Senhor vai de encontro ao teu ungido, fortalecendo, dando saúde, vitória sobre a vida dele, a família, todo
Pai, todo o ministério, entregando nas tuas mãos nessa hora a minha vida, que importa agora é que eu diminua e que o Senhor cresça, que o nome do Senhor venha a ser glorificado nessa noite. Essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para transmitir o recado do Senhor para a igreja, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo me usando para falar com o teu povo que está aqui, Senhor. Fala comigo e fala com a igreja. Nós entregamos toda esta igreja nas tuas mãos, o pastor aqui presente, os obreiros aqui com ele presente, as irmãs, cada membro, cada ovelhinha que faz parte deste rebanho da igreja e todas as congregações que estão aqui juntos nessa noite para alegrar por mais este ano de festividade. Que o Senhor esteja abençoando a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja poderia sentar. Queridos, quando nós falamos de ovelha, a gente já logo lembramos de um pastor, porque ovelha sem pastor vira algo fácil para o lobo arrebatado. Por isso que nós pregamos e anunciamos que a ovelha, quando ela está longe do rebanho, afastada da companhia do pastor, ela fica fragilizada. E aí o lobo aproveita a oportunidade para arrebatá-la. Quando falamos disso de ovelhas, a gente lembramos também daquela passagem de Davi, antes dele guerrear contra o gigante Golias. A gente vimos que ele se apresenta diante do rei para lutar contra o gigante Golias e contra aqueles homens valentes ali. Porque todos já tinham rejeitado a guerra e a batalha, estavam praticamente perdidos. Mas quando Davi se apresenta como um pastor de ovelhas, aquele que foi tirado atrás das ovelhas para ser rei de Israel, quando ele chega diante do rei, ele fala com o rei: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e ali veio um urso, ele queria devorar essa ovelha, mas o teu servo aqui lutou contra ele e venceu. Estava um outro dia, e veio um leão também querendo arrebatar a ovelha, mas eu também lutei como um leão e destruí o leão também. Então agora eu quero dizer para o rei que esse circunciso que está enfrentando o Senhor dos exércitos de Israel é aquele que fez eu vencer tanto o urso como o leão, e esse circunciso hoje ele vai cair, porque o meu Deus, ele está comigo e a vitória vai ser garantida. Então, irmãos, nós entendemos que quando o pastor está cuidando da ovelha, protegendo a ovelha, dificilmente o lobo consegue arrastá-la. Aí, por isso, nós analisamos em João 10, que Jesus ele vem pregar e anunciar que ele é o bom pastor. João 10, no versículo 11, vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí esse nosso pastor, que é Jesus, que me conhece, te conhece, sabe da minha vida e sabe da sua vida, te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, para dizer para você que você é uma ovelha querida, e que ele não só te chamou para o rebanho, mas também ele te escolheu para permanecer neste rebanho. Por isso que ele veio aqui, neste capítulo, mostrando, Lucas descrevendo que ele se assenta no meio de publicanos e pecadores para se alimentar. Mas ali os religiosos daquela época, os escribas e fariseus, vendo que Jesus comia com os publicanos e pecadores, vem trazendo uma
uma crítica agora para Jesus, dizendo aos seus: por que o seu Senhor come com os publicanos e pecadores? Irmãos, a religiosidade, ela destrói o ser humano. Aqueles homens, eles eram religiosos. Quando Jesus veio aqui para debater contra os escribas e fariseus, ele não estava debatendo e combatendo a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, não. Porque muitos pregadores pregam e ensinam por aí que Jesus, ele combateu a lei. Não, Jesus não combateu a lei. Jesus, ele combateu as heresias que foram colocadas em cima da lei. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer: eu não vim para destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E ele fez isso do início até o fim. Por quê? Porque ele sabia que nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Nós precisávamos urgentemente de um pastor, porque nós estávamos sendo devorados pelo adversário da nossa alma, o qual tinha na sua mão uma carta, uma promissória adquirida lá no Jardim do Éden, que tomou da mão de Adão, dando direito a ele de matar, roubar e destruir. Porque até então, o próprio inimigo de nossas almas, que é o diabo, a antiga serpente, ele não tinha nenhuma autoridade sobre ninguém. Mas quando Adão desobedece a Deus, dando ouvido à serpente, ele toma aquele pecado sobre ele, e assim o inimigo consegue tomar aquela promissória nas suas mãos, trazendo a condenação sobre o homem, sobre a humanidade. Então, ali Jesus, ele veio poderosamente revestido da glória de Deus, como o Cordeiro de Deus. Ele vem agora para combater e para tomar das mãos de Satanás novamente aquela promissória que estava ali escrita assim, ó: o salário do pecado é a morte. Só tinha aí. O salário do pecado é a morte, porque Deus falou com Adão: o dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então o salário é a morte. Então agora aquela ovelha passa agora a assumir um papel, uma vida que não era dele. Então, desde a chegada de Jesus agora, o inimigo, ele operou sobre o ser humano, matando e tirando dele o direito de salvação, de vida eterna. Não tinha, ninguém tinha, até Jesus ninguém tinha. Era necessário que o Cordeiro viesse. Por isso que João vai descrever que ele era o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Por isso que João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão. Por isso que nós somos chamados de ovelha. E Jesus, ele é o Cordeiro, o maior gerador de ovelha de toda a humanidade. Por isso que chamam ele de Cordeiro. Cordeiro é que gera ovelha. E nós hoje somos ovelhinha dele, não é? Nós fazemos parte deste rebanho. Aleluia! Então quando Jesus ouve isso, ele fala: espera aí, vou contar para vocês uma história. Essa parábola, ele diz: quem dentre vós, ele sabia, aquele povo conhecia muito bem o que era ovelha. Ele sabia muito bem o que era um pastor, não sabia? Então Jesus vai dizer: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e não vai após aquela que está perdida e procura até achar? Ele pergunta, é uma pergunta que Jesus fez: qual de vocês, dentro dessas 100 ovelhas, uma se perde, vocês deixam ela para lá? Não. Mas vocês vão atrás dessa ovelha. Vocês sobram montanhas, vocês descem valados, vocês vão para o beco
beco, vai para o caminho, até procurando até encontrar essa ovelha. Aí ele está falando assim, olha, e quando você acha essa ovelha, você põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eita glória! Irmãos, eu era, você era, porque nós não somos mais. Glória a Jesus! Nós éramos ovelhas perdidas. Mas agora não, nós temos voltado ao pastor das ovelhas. Porque ele procurou, ele veio, ele deu lá em João 10 dizendo, eu vou dar a minha vida por vocês, e eu vou entregar a minha vida para resgate a vida de vocês, porque eu amo vocês, e o bom amigo dá a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Então eu fui achado, você foi achado, e Jesus, quando ele nos achou, ele pegou nós no colo, colocou sobre os seus ombros, sobre os seus ombros gostosos, e trouxe-nos para a sua casa, e fez um banquete aqui nessa noite, e convidou vizinhos e amigos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque a minha ovelha perdida foi achada. É por isso que você está aqui celebrando nessa noite. Vocês vêm se alegrar por essa ovelha perdida que está aqui com vocês. Aleluia. Aí nós explorando isso, a gente encontra lá na frente em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai falar que ele nos resgatou da condenação da morte. Ele rasgou a cédula que estava proposta por nós. A condenação que era proposta para nós, Jesus a levou até o madeiro. E quando chega lá no madeiro, e quando chega o momento da sua glorificação, na hora exata, que ele vai abaixa a sua cabeça, ele olha assim, vê todo mundo ali que estava ali naquele lugar, amando um ao outro, ele vai dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não estão sabendo ainda o que está fazendo. Irmãos, a hora foi se aproximando, mas quando chega a hora nona, ele vai dar um brado de vitória, onde ele vai dizer, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquela hora você observa que a terra se fez trevas, a terra tremeu, a luz, acabou tudo, o céu se rasga de alto a baixo, e agora se abre o quê? O acesso novamente entre nós e o Pai. O acesso que era um véu que estava selado no Velho Testamento, agora foi aberto no Novo Testamento, dizendo agora, tudo que vocês pediram ao meu Pai, em meu nome nas suas orações, Ele vos concederá. Essa semana eu fui dar meu testemunho para um colega, ele ficou me olhando, isso tudo? É isso tudo. É isso mesmo? Eu vou aqui contar o testemunho, é muita coisa. Porque o nosso testemunho, ele serve para os perdidos que estão lá fora. Aqui você já foi encontrado por Cristo. Então aqui nós pegamos, por isso que nós zelamos e pregamos a palavra que te salva, que te liberta, que te transforma, que muda a sua vida. Mas ele diz para mim, a minha vida está destruída, eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, você não sabe o que fazer, eu vou te mostrar o que você fazer. É você voltar para os caminhos do Senhor. Você está como uma ovelha perdida e precisa voltar para o aprisco o mais depressa possível. Aí ele começa a chorar, pastor, ele começa a descer lágrimas e fala, filho, eu vim do Rio de Janeiro para cá trabalhar esses dias,
eu estou desviado da casa do Pai, eu já era diácono na casa de Deus, eu já estava para ser consagrado evangelista, quando o lobo conseguiu me arrastar. Então, alguém tinha profetizado que o meu tempo ia chegar, e que eu sonhei essa noite, que a estrada estava se fechando, e eu cheguei no final dessa estrada. Eu falei para ele assim: você chegou no final da estrada, e Deus está falando para você: você chegou no final da estrada deste mundo, porque daqui para frente agora você tem que andar numa outra estrada. Você vai sair agora da estrada e vai entrar no caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu estava na estrada, era o cego. Eu estava pelo caminho, estava ali na estrada, não estava no caminho ainda, mas Jesus chegou, o caminho chegou. Por isso eu vou dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ovelhinha, você ovelhinha, fala com o irmão assim que está do seu lado, fala carinhosamente: você é uma ovelhinha do Senhor. Fala para ele assim: ele te ama. Fala assim: tanto, ele te ama tanto, que deu a vida para te salvar. Se você prestou atenção nos louvores que foi cantado aqui, a maioria deles mencionou essa frase: que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Quando eu recebo um convite, eu falo assim: vou pregar sobre as 10 virgens. Mas quando eu participo do culto, as crianças, a oportunidade das crianças. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que amam antigos. Porém, numa tarde, não contadas todas, me faltava uma, e triste chorou. E a 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi, enquanto gemendo, tremendo de frio, suas feridas com seus olhos, o redil voltou. Olha, isso mexe comigo. Eu lembro dessa parábola que Jesus conta. Ele estando ali com os publicanos e pecadores. Imagina a alegria de Jesus com eles ali, pastor Marquinhos, comendo com os publicanos e pecadores, e trazendo para ele, pensando assim: eu vou morrer por você, eu vou dar minha vida para te salvar. Você daqui uns dias, Jesus, eu imagino Jesus daqui uns dias, ele está dizendo: daqui um dia você não vai ser mais publicano nem pecador, mas não. Daqui um dia você vai ser uma ovelha que vai ser parte do meu rebanho. Por isso que Jesus fala com os escribas e fariseus: essas que estão aqui é a ovelha que estava perdida, e eu, como pastor, eu vim para resgatar elas, porque eu sou o bom pastor e eu vou dar vida por elas. E você e eu, que fomos encontrados por Ele, o dia que estávamos perdidos lá fora, o qual alguém falou assim: aceita Jesus como seu suficiente Salvador, Ele pode mudar a sua história. E esse momento chegou para mim, eu ainda na minha juventude ainda, bem jovem, perdido, todo atrapalhado. Alguém dizia para mim: você, esse caminho que você está, ou você vai morrer, ou você vai ser preso. Eu falei: opa, não quero nem morrer nem ser preso, estou muito jovem ainda. Mas só que quem falou essa mensagem para mim não era crente,
Ele não tinha mais nada para dizer. Ou você morre ou você vai ser preso. Mas aí eu parado em uma ponte, alguém num dia de domingo, 6:30 da tarde, vem com a biblinha debaixo do braço, atravessa a rua e vem na minha direção, eu sozinho e ele sozinho, e me lança um convite. Vamos para a igreja hoje? Jesus. E eu pensei, não vou não, estou drogado, estou de bermuda, estou de camiseta, não tem condição de eu ir. Ele falou assim, tem. Foi Jesus que mandou atravessar a rua e dizer que te falei esse convite. E Jesus mandou dizer que queria falar com você hoje. Porque você só recebeu, não sabia de nada. Você só recebeu um primeiro recado, mas o Senhor quer completar o recado. Você quer não? Quero, vou lá então. E quando eu chego na casa do Paulo, envergonhado, sujo, contaminado, aquela ovelha toda cheia de carrapicho, não conseguia nem abrir o olho dentro da igreja, sentado no último banco. E aqueles louvores começaram a me envolver. Eu não conseguia abrir o olho dentro da igreja, porque eu estava esperando a continuidade do recado do Pai, e os louvores foram mexendo comigo. Eu fui lembrando da minha infância, eu fui criado dentro da igreja. A minha mãe me criou dentro da casa de oração em Rio Novo, e eu fui criado ali, cresci ali louvando, adorando a Deus. E ela sempre me dizia, quando eu desviei, ela sempre me dizia, meu filho, o Senhor me prometeu um dia que você seria um servinho dele, e que você ia ser um pastor. Minha mãe, que eu ser ovelhinho e ser pastor, ovelha pode até ser, mas pastor, não dá. Ovelha é bom, é pastor. E o tempo passou, irmãos, e eu me lembrando daquilo tudo, Giovana, aquela coisa gloriosa no meu coração. Aqueles louvores, aquela mensagem foi me acendendo, eu não sabia se eu sorria, se eu chorava, eu já não sentia mais nada. E passa a mensagem para o pregador, e o pregador começa a pregar, ele abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e começa a falar de Saulo, que se tornou um Paulo. E aí eu fiquei com o olho fechado o tempo todo, eu não via mais ninguém dentro da igreja, só eu e aquele mensageiro. Estava o mensageiro lá na frente e eu sozinho lá no banco, e ele pregando, direcionado para mim aquela mensagem, e eu dizia no meu coração, alguém chegou aqui na igreja, me conhece, contou uma história desse homem. Como é que ele sabe que eu estou perdido? Como é que ele sabe que eu estou longe da casa do Pai? Como é que ele sabe das promessas? Irmão, foi enchendo meu coração, e aí as lágrimas desciam, o olho fechado, eu não queria abrir o olho, eu não queria que eu acabasse. Eu sei que no final, aí eu fiz um voto para o Senhor. No meio da mensagem eu comecei a falar assim, Senhor, ele pregava de Saulo e falava da minha vida, ele falava de Saulo e falava da minha vida. Aí eu falei, Senhor, o Senhor transformou esse homem aí em 3 dias? Sim, transformou. Então, eu quero que o Senhor faça comigo igual o Senhor fez com ele. Porque eu não quero sair daqui, Senhor, nem preso e nem morto. Mas eu quero que o Senhor me transforme assim como o Senhor transformou ele. Mas eu não falei em voz alta, não, eu falei em voz baixa. E o pregador dizendo lá na frente, está feito. Essa semana você vai ser transformado. Irmãos, eu falei, Senhor, eu estou cego como Saulo, estou cego, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Ele falou assim, não, você vai ficar cego 3 dias. Porque você vai ficar cego para o mundo. Porque você tem que, quando abrir os meus olhos, você vai abrir para abrir os seus olhos. Fui na fé, eu todo alegre, aceitei Jesus. Quando eu fiquei, estava na frente com os braços levantados. Aquele culto foi só para mim na noite. Parece que só eu recebi bênção ali. Sabe por quê? Porque a igreja estava fria, gelada, ninguém dava um glória, ninguém dava um aleluia, ninguém falava nada. E eu me sentindo algo que eu já estava querendo glorificar. Mas ninguém glorifica, eu vou ficar em silêncio. Eu já estava querendo, algo já estava mexendo em mim, rapaz. Mas pensando assim, o que eu vou fazer com a droga no bolso, cigarro no bolso? O que eu vou fazer com aquela
Fui para casa com medo, pensa com medo. Eu não queria que a igreja acabasse. Eu não queria que o pastor desse apostólico para ir embora. Não, eu falei, não, fica pastor, vamos embora, vamos continuar com essa mensagem, muito boa. Mas aí o obreiro na porta falou assim, não, irmãos, aqui o culto é o seguinte, não, como é que é isso aqui? Vai acabar o culto e aí? Que dia que tem? Não, nós vamos entrar numa campanha amanhã. Segunda. Porque a igreja geralmente tem domingo, aí não tem segunda, aí dá aquela quebrada, né? Segunda tem, vem, segunda. Eu falei, vou. Mas segunda eu estou aqui. Que hora que abre o culto? 7h30. 7h30 eu abro o culto. 6h30 eu estava lá. E já nervoso, o irmão não abria a porta da igreja do meu lado. E eu com medo de estar lá fora. Eu já tinha passado aquela noite sem dormir, já não tinha comido nada, estava de consagração, porque Saulo não ficou consagrando lá 3 dias. Seu propósito é esse. Foi o primeiro dia que eu venci, irmão. Não levantei de manhã, não tomei café, não fumei, não fiz nada. E foi o primeiro culto, e Deus falou de novo, foi na terça-feira, quando foi na quarta-feira, eu levantei de manhã, falei, eu não tomar um café, eu não vou aguentar, eu vou morrer aqui. Mas já era o terceiro dia. O Espírito Santo falou assim comigo. Ele me batizou na madrugada. Você de manhã vai levantar. Você vai pegar tudo aquilo que não é seu mais. Droga, arma, vai lá, entrega. Porque não é seu não, entrega. E peguei aquilo tudo. Com medo daquilo. Fui lá e disse assim, olha, está aqui, tudo é seu. Ele riu da minha cara e falou assim, que é isso? Te dou uma semana, você vai voltar. Eu disse, nunca mais. Porque eu ouvi uma mensagem dizendo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso em 1998. Logo no início. Batizei, o pastor já estava preparando um grupo para batizar, eu entrei no meio do grupo, não, aqui na igreja, mas não batiza assim não, aqui na igreja tem que preparar o obreiro, a pessoa primeiro. Falei assim, olha, esses dias que eu estou indo no culto, eu estou vendo a palavra de Deus aqui, que eu não tenho preparação para o batismo não. Irmão, eu li a Bíblia, depois que eu aceitei Jesus, a minha palavra ficou tudo riscada, cara, eu quero isso aqui para mim, dá isso aqui para mim. Falei assim, não, aqui está escrito, eu quero batizar. Quero descer as águas. E agora eu sou crente. Irmão, batizei. Virei tesoureiro de jovem. Os meninos ficaram revoltados. O menino chegou na igreja ontem, tesoureiro de jovem. Toda a porta, o pastor me levantou, a diácono, os meninos chegou ontem, diácono na igreja. Aí parece essa minha tesoura lá. Olha lá. Oh Deus! Aí. Eu chego primeiro, olha lá. Tá bem. Deus é fiel. Ela chega na igreja, perdida igual eu cheguei. Lembra, velho? Cabeça raspada igual eu gostando. Enterradinha, assim, igual a minha. Era triste, fechada. Não falava nada. Semblante sofrido. E eu, como já era diácono, já estava na porta, bonitinho. Camisa, calça social, camisa, gravata. Ela sentou ali, eu na porta aqui olhando para ela, Jesus, como uma coisa. Liberta, porque ela sentou no mesmo lugarzinho que eu tinha sentado. Oh Deus! Eu falei, Senhor, ali o Senhor me transformou. Em todos os cultos dela, ela sentava lá. Irmãos, engraçado que ela chegou um cara turrona, feiosa, e de repente ela começou a ficar mais alegre. Oh Deus! O brilho apareceu, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, aquele semblante da opaco, sabe? Aquele semblante sem nada, começa a aparecer um brilho, porque o Espírito Santo ele entra. Aí eu já comecei a falar assim, essa menina está ficando mais bonita, né? Porque feia, né? E ficou alegre. Começou a participar, e entrou também no grupo jovem. Aí falaram, essa menina já era daqui, tinha que ir embora, voltou, voltou. Mas eu estava igual Saulo. Eu estava olhando, mas não querendo nada não, não pensa nisso não.
Eu estava igual Saulo. Saulo dizia assim: se você é solteiro, não procura casar. Se você é casado, não separe. É um conselho meu. Você quer ficar ser um servo, porque o solteiro cuida das coisas de Deus, o casado cuida da casa. Eu dizia: não quero perder tempo para cuidar de casa, não quero perder tempo para cuidar com a obra de Deus. Então aquele Saulo, e aí parece uma de coisa, irmãos. Quanto mais eu orava, quando parecia um monte. Eu falei: meu Deus, misericórdia, eu feio para chuchu, e as meninas querendo me namorar, eu não queria. E eu fui para o monte buscar a Deus, orar ao Senhor com os jovens. Todo sábado a gente ia, terminava o culto de jovem, vamos para o monte orar, vamos, aquela galera, só os homens, menina não, só os meninos. E ia para lá, levava o violão, vamos cantar, e vamos orar. Irmãos, eu me derramava no monte, o chão da graça. E aí chega um obreiro e fala assim: olha, irmão, tem uma coisa para te contar. Eu nem sei como eu estou vendo esses tempos aqui, eu nem estava lembrando disso. Mas Deus manda dizer, a gente vai dizer. Eu tenho uma coisa para te contar. Eu vou contar, irmão, o que está acontecendo? Tem uma menina aí que está gostando de você. Eu falei: qual delas? Sangue de Jesus sem poder. É isso, irmão? O negócio é esse, sangue de Jesus sem poder. Deus me livre desse mal. Aí eu falei assim: vou colocar aqui de joelho nesse monte, no meio da roda que nós estávamos, e vocês vão colocar as mãos sobre a minha cabeça, e nós vamos levar essa oração a essa jovem que você falou que eu gostava de mim, que era ela, Janaína. Vamos pedir para Deus tirar isso da cabeça dela, para Deus livrar ela disso. Não, mãe, por quê? Não, mãe. E ora daqui, ora dali, ora daqui, ora dali. O irmão levantou a oração e disse assim: você está pedindo para fazer a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. Você não quer obedecer? Aleluia. Qual é o versículo? Eu nunca tinha lido esse versículo. Eu já tinha lido que mulher é como um laço. Oh, Deus. Que todo homem mau cairá nele, mas todo bom será livrado dele. Eu pensei: meu Deus. E aí quando eu chego em casa, eu pensei: eu quero uma resposta. Se é da sua vontade, então eu sou muito do meu coração. Mas eu quero que o Senhor me dê uma resposta na palavra. Porque os meninos vão lá no monte, mas eu quero que o Senhor me dê a resposta na palavra. Aí eu vou, fecho a Bíblia e fecho o olho. Sabe o crente teimoso, né, irmão? Abro o olho, tirei as marcações, tudo para não cair na marcação, porque cheio de marcação. E caiu o versículo que eu nunca tinha lido. 18, Provérbio 22. Aí eu abro o olhinho, o dedo em cima. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu fiquei bravo, fechei a Bíblia. Falei: não, esse versículo que não tem na Bíblia, hoje que eu estou lendo isso? Não, fechei uma ceia. Vou abrir de novo. Provérbio 18. Falei: então, se é da sua vontade. Aí eu já fui com a seriedade. Se é da sua vontade, eu não quero ficar namorando, não quero namorar, mas vai casar. Foi? Eu só fui lá na casa da mãe dela confirmar o namoro, nem pedi a namoro porque eu sabia que ela estava querendo. Como que chama? Você vai pedir quando você não sabe. Eu já sabia que ela estava afim de mim, eu falei: vou chegar lá e já confirmar o namoro. Cheguei na casa dela sozinha aqui, falar com a senhora que eu vim confirmar o namoro. Ela está confirmado. Cantando da Galileia. 4 meses. Namoramos, noivamos e casamos. E esse ano fez 26 anos. Graças a Deus. E aí voltei para casa de oração, eu e ela, estava no evangelho todo lá.
Voltamos para a casa de oração, ela apaixonou pela casa de oração, eu fui criado aqui, ela voltou comigo, permanecemos como diácono, fui a missionário, fiquei uns 20 anos quase, né? Como missionário antes, segundo dirigente, e a obra não para mais. E aí hoje como pastor, você cumpriu aquilo que a mãe disse. Porque o obediente ao mestre, que é Jesus, quando você obedece a ele, aleluia! Está ali a menina de 18 anos, está aqui a outra, que é a outra de 13 anos ali. Servas do Senhor, ovelhinhas do Senhor. Voltei como ovelhas, trouxe mais 2 ovelhas, tem mais uma ovelha, e todos nós hoje nos tornamos ovelhas. Essa ovelha que estava perdida e hoje está aos braços do Pai, e Ele está cuidando de cada um de nós. As palmas bem forte para Jesus. Você é ovelha do Senhor? Irmão, você que precisa de uma mudança na sua vida, você que ainda não abriu ainda o seu entendimento para compreender que Jesus é tudo para você, você ainda não entendeu que o caminho é Jesus, você ainda está ainda na beira do caminho como Bartimeu. Hoje é dia de você entrar no caminho certo, que é Jesus. Eu quero dizer que eu cheguei nesse aprisco todo arrebentado, todo doente, todo machucado, e o nosso pastor cuidou, sarou minhas feridas, colocou azeite sobre ela, e nessa noite o Senhor quer te curar também. Feche os seus olhos aí onde você está, coloca a mão ao altura do seu coração, fala para Jesus o que você precisa nessa noite. Ele está aqui para te ouvir. Ele é o seu pastor, e o bom pastor cuida da ovelha. Ele diz: eu sou a porta da ovelha, quem entrará, encontrará, sairá e achará pastagem. Senhor, nessa noite, meu Deus, estou aqui entregando as tuas mãos dessa ovelha, a minha vida e todas as ovelhinhas de Cristo que está aqui. Meu Deus, abençoa este lugar, toma as tuas mãos sobre cada um dos irmãos que estão aqui, os que vieram nessa festividade, as congregações, cada ovelhinha do Senhor que esteve aqui nessa noite, abençoa todos, Senhor, e aquela ovelhinha que ainda, Senhor, está chegando no aprisco agora, que ainda não visou e não atentou para o bom pastor, e nessa noite, Senhor, essa ovelhinha possa entregar a sua vida para ti, e ser transformada, mudada, e entrar no aprisco, para que faz mais parte dessa igreja. Cura as enfermidades, sara o doente, tira as tristezas, angústias, assim como o Senhor diz que esse pastor cuidou desta ovelha. Cuida de nós, Senhor. Nos dá uma noite abençoada, cobre as coberturas, os irmãos que estarão voltando para casa, os irmãos que estarão de volta para os seus lares. Guarda-nos e nos livra de todo mal. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Agora vos digo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para sempre. A igreja diga amém. Está terminado o nome de